Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Scabia e hoje estou aqui para falar um pouquinho do que é uma coreografia e quais são os tipos de coreógrafo. Vamos lá? Bom, o que é uma coreografia? Coreografia é uma sequência montada, pensada de movimentos. Esses movimentos eles não são aleatórios, tá? Eles normalmente seguem um padrão de época, ou de estilo, ou de gênero. Por exemplo, eu vou criar um estilo de dança, né? Eu vou criar uma coreografia do estilo de dança de forró. Então não é qualquer movimento que caiba dentro dessa coreografia de forró. Por quê? Porque existe passos que são típicos dessa dança e que você automaticamente, ao olhar, caracteriza como um forró, como uma dança desse gênero, né? Então é importante a gente entender que existe dentro de cada coreografia uma estrutura, uma linha que guia o coreógrafo, né, dentro daquela montagem artística, vamos dizer assim. Por exemplo, se ele vai trabalhar com valsa, então existe toda uma linha, uma sequência a ser pensada de valsa. Eu não posso, de repente, começar com uma valsa e mudar o movimento de um forró, por exemplo, né? Não condiz com o tema, né? Isso cria uma quebra na linha, né? No pensamento. Existe um caminho. É a mesma coisa se você está falando determinado assunto, de repente você quebra aquele assunto e entra num assunto nada a ver. Com certeza você já conversou com alguém assim, né? Então, essa quebra de assunto, essa quebra de dinâmica, o público percebe, né, e não fica estético, não fica harmonioso, porque você começou a falar sobre maçã verde e terminou falando de jaca, né? A coisa mudou completamente o assunto e não criou uma linha, um pensamento, né? Por isso que é a importância da gente criar uma história e um personagem, uma estrutura e uma linha de pensamentos, né, de movimentos que seguem uma mesma tendência. Bom, dito isso, a gente pensa assim, qualquer coreógrafo pode coreografar então o meu casamento? Eu digo que sim, tá? Acho que qualquer coreógrafo que tem estudado coreografia, que estuda dança, ele consegue sim atender. Porém, é um detalhe muito importante que você tem que pesquisar. Existe tipos de coreografia, objetivos diferentes com aquela coreografia. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, quem vai apresentar na TV, né, no palco da TV, está sendo filmado para ser transmitido, é uma coreografia diferente, as bailarinas do Faustão, né? É uma coreografia diferente de uma coreografia que foi montada para um festival de dança, com o intuito de ganhar aquele festival, de se apresentar, enfim, né, de ter aquela mostra de dança. Isso é muito comum no mundo da dança, as competições e as mostras de dança, né, onde o coreógrafo ele treina com a sua equipe, com seus alunos, com seus professores, né, e levam essa coreografia artística para a competição. Mas no casamento, né, a gente não está falando de competição, eu não estou falando de mostra, eu não estou sendo julgado por profissionais da dança. Pelo contrário, né, eu estou num ambiente familiar, eu estou num ambiente entre amigos, eu estou num ambiente em que a coreografia ela não precisa ter tantos elementos ou ou descaracterizar, né, no caso, para poder chamar a atenção do público. Não é isso que a gente pensa com a coreografia dos noivos. O que a gente quer com a coreografia dos noivos é que seja gostoso de dançar, que seja bonito de dançar para quem estiver executando, né? A dança ela tem que fluir. Se você sente que o movimento está truncado, de repente eu estou treinando para um movimento, mas eu vi que aquele movimento não é natural para mim, de repente vale a pena a gente estudar e organizar para que a coreografia seja natural para os noivos executarem. Diferente de uma coreografia de palco, né, que de repente eu preciso que o movimento ele seja quebrado em mudança muito brusca de direção, criando essa ideia de quebra mesmo. E a coreografia dos noivos, ele precisa ter
uma interação entre os noivos, e essa interação entre os noivos ela acaba transmitindo para o público, para o pessoal, para os familiares que estão em volta, né? Quando a dança é gostosa, quando ela é confortável, quando ela é bonita de ser executada, isso passa uma segurança, te passa aquele carinho, né? Porque você deixa de olhar para o pé e começa a olhar para o seu parceiro, para a sua parceira. Você consegue ter um abraço, isso te passa uma confiança. E isso tudo, de uma forma conjunta, ela transmite para quem está assistindo uma beleza, um carinho, um cuidado, que é isso que a gente quer com a coreografia dos noivos. E não simplesmente uma coreografia artística. Não simplesmente ficou... não uma coreografia artística, né? Porque a coreografia artística ela tem outro viés que é tão complicado quanto uma coreografia de casamento. Mas cada um conversa, dialoga dentro de um momento, né? Cada um está num momento diferente. E é isso quando o coreógrafo vai montar uma coreografia de casamento, ele precisa entender que ele não está montando uma coreografia de um show, coreografia de um palco, a coreografia de um... enfim. Ele está montando uma coreografia para um casal que na maioria das vezes são iniciantes, nunca praticaram uma dança, né? Nunca fizeram nada em relação à dança, se acham duro, que também isso é uma mentira, a gente já falou isso em um outro vídeo. A questão de achar duro, de ter duas pernas esquerdas, de ter duas pernas direitas, na verdade acaba sendo meio, não digo uma bobagem, mas uma crença limitante que você tem, porque todo mundo consegue dançar e é uma questão de prática e técnica de aprendizado. A gente vai falar em alguns vídeos sobre técnicas de aprendizado que facilita para você e que te ajuda na montagem depois da coreografia, né? Todo mundo pode aprender a dançar. Eu, como defensor da dança, eu acho que a dança ela traz muitos benefícios, não só na parte física, mas principalmente na parte psicológica, que pode te ajudar aí, na parte profissional. Não vou entrar nesse mérito porque não é o foco do nosso objetivo, do nosso vídeo, né, do nosso conteúdo, mas sim, eu acho que é importante a gente treinar e tentar fazer a nossa coreografia, treinar, tentar aprender. Outra coisa que a gente tem, que é uma crença limitante em relação à dança, é a questão do tempo que eu vou levar para aprender, né? A gente, normalmente, é muito estereotipado esse tipo de coisa, de atitude, a bailarina que está no palco e dança 12 horas por dia com o pé todo machucado, não sei o quê. E isso fica no nosso inconsciente, que a dança ela tem que ser repetição, 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 senão a coisa não acontece, né? E na verdade também é um outro preconceito, né? Um outro conceito aí que a gente tem errado, porque na verdade não adianta você repetir 300 vezes de forma errada, né? Porque se você repetir 300 vezes de forma errada, você só aprendeu 300 vezes como errar, né? Então a gente precisa entender, compreender, eu acho que essa é a palavra correta, compreender a estrutura e assim praticar com inteligência, porque mais vale a gente treinar 10 vezes com inteligência, né, compreendendo o que está sendo proposto naquela coreografia, naquela sequência, do que de repente executar 300 vezes de uma forma aleatória sem a compreensão do movimento, entendeu? Isso é muito importante a gente, quando pratica e quando a gente treina, entender que toda uma estrutura ela é ligada e existe a parte técnica que ajuda você. A técnica, ela quando a gente fala em técnica, parece uma coisa muito distante também, né, para quem é de fora. Mas na verdade a técnica, ela facilita e te ajuda a compreender o caminho que a dança deve seguir. Quais são os vetores de força, quais são os planos da dança. Você não imaginava que tinha tudo isso dentro de uma coreografia, né? Pois é, eu sei. Mas você também não tem culpa nenhuma, porque vocês não são da área. Acredito eu que quem está assistindo aqui o vídeo não é da área da dança. E são realmente uma área que tem muito conteúdo e que
que precisa ser estudada, como qualquer outra coisa, né? E, enfim. Então, existe sim elementos que ajudam, que facilitam planos, formas geométricas onde a gente pode caminhar dentro daquele espaço que a gente tem proposto, a parte da iluminação, a parte dos desenhos coreográficos e a interação entre o casal, como vai ser propostos, né? Qual é a linha que vai ser seguido dentro daquele casamento, se vai ser uma coisa mais romântica, de repente uma coisa mais animada, de repente uma dança mais enérgica, com movimentos de subida e descida, com poses, enfim. Isso precisa ser definido. E como que eu faço isso, né? Eu gosto sempre de ter uma conversa com o casal e criar um diálogo para a gente entender melhor qual é o pensamento do casal em relação à coreografia. Como que a gente faz isso? Simples, respondendo algumas simples perguntas, né? A gente sabe e já consegue entender qual é a necessidade do casal, o que eles mais gostam, né? O que eles escutam em casa, por exemplo, isso pode influenciar muito na dança dos noivos. Eu gosto de sertanejo, eu gosto de samba, eu gosto de música clássica, eu gosto de tango, enfim. Cada casal tem uma particularidade e a gente tem que trazer isso para dança, para sua dança, né? Imagina um casal que gosta de escutar sertanejo, que é apaixonada por sertanejo, de repente se vê obrigado a dançar um tango. É muito contraponto, é muito fora da realidade desse casal. Por isso é importante a gente entender, trazer a história do casal para dentro da coreografia. Assim tudo se harmoniza. A gente tem a harmonização da coreografia, a gente tem a música, a gente tem a estrutura, a gente tem o ambiente, a iluminação, e tudo isso vai deixar a sua coreografia linda, eu tenho certeza. Espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo encontro.